Esse vídeo é mais um oferecimento Crunchyroll, o nosso parceiro aqui no canal VideoQuest. Se você quer assistir, por exemplo, a próxima temporada de My Hero Academia, está confirmado no Crunchyroll oficialmente no mesmo dia. Sai o quê? De domingo normalmente? Enfim, cliquem aqui para fazer o seu teste de 14 dias e também para acessar o site do Crunchyroll e ver que dia que vai sair os episódios do My Hero Academia. Vai ter uma próxima temporada de animes agora começando, a nova leva de animes no Crunchyroll, que sempre tem uns anúncios, 10, 15 animes diferentes, novos, a cada 3 meses, oficialmente, no Brasil. Então, clica no link aqui na descrição do vídeo, ajuda o canal e assiste anime oficialmente no Crunchyroll. Muito bem, os 2 últimos vídeos aqui do canal foram vídeos que tomaram bastante tempo, foram vídeos com bastante pesquisa, o máximo que eu consigo fazer no pouco tempo que eu tenho. Foram vídeos que eu queria falar faz um bom tempo e eu aproveitei uma polêmica do momento para falar de algo que eu sempre quis falar aqui no canal. Mas anda muito complicado arranjar tempo para fazer vídeos aqui. Eu quero continuar trazendo conteúdo para vocês o máximo que puder, mas tá complicado, o tempo tá osso. E aí eu lembrei que às vezes, como já aconteceu algumas vezes aqui no canal, eu deixo umas perguntas de Curious Cat guardadas, porque elas são interessantes para vídeo. Então, no meu Curious Cat, vocês podem... O link está aqui na tela. Vocês podem mandar perguntas para mim que talvez algum dia vire vídeo. Você pode se tornar um padrinho do VideoQuest e fazer perguntas que alguma hora vai virar vídeo. Eu tenho uma listinha aqui de temas sugeridos pelos nossos padrinhos. E também, às vezes, eu puxo perguntas de lá. E eu lembrei que eu tinha uma guardada e eu quero fazer um vídeo aqui no improviso. Se os vídeos anteriores tomaram muito do meu tempo para fazer muita pesquisa, esse vídeo é bem mais livre, é bem mais coisas que eu estive pensando essa semana. E essa pergunta é curiosa. Essa pergunta aqui que tá aqui na tela foi feita em 4 de agosto, um mês antes dos 2 vídeos sobre ete desnecessário, mas acaba comunicando muito, conversando muito com essa pergunta, que tem a ver com função. Se você ficar preso demais em pensar em função, se isso não acaba tolhindo a criatividade do autor. Então eu acho que não só dá pra eu linkar com o que eu falei nos 2 últimos vídeos, como também dá pra responder uma pergunta que vem sendo feita bastante pra mim ultimamente, que é... Mas e que o Lakio Kitsune? Kitsune? Eu falo muito de função aqui no canal, porque eu acredito bastante em economia. É um conceito, é uma ideia que eu empresto bastante do cara que eu cito várias vezes aqui no canal, que é o Film Critic Hook, que é o livro dele. Ele fala isso em vários artigos e o livro dele também tem uma seção, se eu não me engano, especificamente para isso, que é economia no texto. Tem um vídeo muito legal do H-Bomber Guy, não sei se vocês conhecem, que... É curioso citar isso falando de economia de texto num vídeo de 1h50. Mas o Bomber Guy, ele tem um vídeo de 1h50 falando mal do Sherlock. Se você não gosta de Sherlock, se você gosta de Sherlock, você vai ficar muito puto com esse vídeo, então não recomendo. Eu amo esse vídeo, é um dos meus vídeos preferidos da internet inteira. Mas tem uma parte que ele comenta nesse vídeo que eu acho muito curiosa, que ele fala sobre a diferença entre o piloto do primeiro episódio do Sherlock e o primeiro episódio real do Sherlock. Porque o piloto acho que tem 1 hora e o primeiro episódio que foi pra TV tem 1h30. E ele diz que realmente é um exercício ao avesso, sabe? Que parece que o cara teve que economizar, então ele teve que cortar um monte de coisa desnecessária e fez um episódio enxuto, mas aí quando ele tinha mais dinheiro e deram pra ele 1h30 de televisão, peraí. Então eu posso preparar um monte de coisa do resto da série, em vez de fazer uma história com começo, meio e fim. E eu acredito muito nisso, eu acredito em cortar o que não há necessidade para o fim específico. Tem muita gente que gosta de cada vez mais conteúdo. Quanto mais você dá pra pessoa, melhor. Ela quer ocupar o tempo dela. Tem gente que tem curiosidade e quer que essas curiosidades sejam sanadas. A Ana, por exemplo, que é a minha namorada, ela gosta muito de
ela tem muita curiosidade no dia a dia dos personagens. Quando ela gosta dos personagens, ela fica querendo que a história mostre como é a vida deles. Não é um interesse meu, por exemplo, e eu acho que na maior parte das histórias não há necessidade disso. Mas é uma questão de interesse também. A pessoa quer. Ela quer ver mais, tipo, ela gosta de Yu Yu Hakusho. Ela queria ver um pouco de um dia normal do Kurama. Eu tenho certa curiosidade de um dia normal do Riei, porque eu tenho a sensação que só o que ele faz é dormir em árvore e depois sair correndo em algum certo momento. Mas eu também acho que se tivesse o episódio do Como é a Vida do Riei, eu ia reclamar que não tem necessidade desse episódio existir. Mas enfim, quando eu falo em função, em necessidade, a questão do eti desnecessário que eu falei nos vídeos anteriores e tudo mais, vem certas dúvidas das pessoas. Uma vez um padrinho nosso no grupo do Telegram fez essa pergunta também, eu não lembro exatamente quem foi. Se quando você fica preso demais na questão da necessidade, se você não acaba limitando o autor. Mas assim, função, necessidade, essas coisas, elas não são externas, elas não vêm de fora pra dentro. Ela vem de dentro pra fora. Quem cria a necessidade é o autor. E é a história sendo contada. Quando eu digo... Eu não sou autor de porra nenhuma, obviamente, né? Eu nunca escrevi nada, eu tenho um monte de ideia, eu não coloco no papel nunca porque eu sou um merda do vagabundo. Mas quando eu falo em necessidade, o que eu penso é que se você, autor, quer fazer alguma coisa porque você acha legal, é ideal que ela sirva pra alguma coisa. E se você tem o controle da sua história, é você que vai fazer com que essa coisa sirva pra alguma coisa. Vamos dar o exemplo aqui do Kill la Kill. Tudo isso são exemplos de cabeça, como eu falei, esse vídeo é um pouco improvisado, são coisas que eu tô tentando lembrar aqui. O Kill la Kill é cheio de referências. E eu vou chegar na parte que vocês sabem que eu vou falar mais tarde. Mas o Kill la Kill é uma série cheia de referências. Referência já é uma coisa que eu acho muito superestimado. Mas a gente vive num mundo pós-moderno. A pós-modernidade é uma colcha de retalhos de referência de tudo que existia antes daquilo que está sendo produzido no momento. E, por exemplo, eu tenho a minha opinião polêmica, eu vou falar isso e vou, nesse momento, perder inscritos. As pessoas vão dar dislike no vídeo, mas enfim. Referências musicais de Jojo, muito superestimado. Não colocaram na legenda, mudaram os nomes. Tá, é legal que tenha um nome, mas é legal que tenha um nome, e é só isso. Quando o Golden Experience, Gold Experience, não é Golden, né? Golden é Golden Wind, é o nome criado. O Gold Experience do Giorno não tem nada a ver com o Gold Experience do Jimi Hendrix. Será que eu tô fazendo a referência certa? Tem aquele maluco na parte 2 que chama AC/DC. E assim, é só o nome. Não tem nada no personagem que seja uma referência direta ao AC/DC. É só o nome AC/DC. Porque o autor quis colocar AC/DC. Assim, perder isso perde um pouco do charme da história, mas você não perde nada na história. Mas esse é o tipo de referência também que eu não tenho nenhum problema. Eu acho superestimado. Eu acho que tanto faz, mas eu acho que tanto faz nos dois sentidos. Tanto faz também, não tem problema, coloca, não vai atrapalhar nada. A não ser que isso tire muito a pessoa da experiência. Em geral, referência não é um grande problema. Kill la Kill é cheio de referências. Nem todas as referências são exatamente úteis. Um exemplo bobo aqui que eu lembrei agora, que não é de Kill la Kill, mas o Pokémon recente, o Pokémon Sol e Lua, que o pessoal xinga tanto, mas é maravilhoso, você tem que parar de frescura. Tem um trecho de animação que eles estão jogando beisebol, e é uma reprodução de uma cena clássica de um anime de beisebol dos anos 70. E assim, é uma referência inútil. O animador quis fazer uma referência a um anime de beisebol dos anos 70, que ele curte provavelmente. A história não é enriquecida com isso, você só meio que, olha só, esse animador aí, ele manja. E é isso, você não perde nada. Kill la Kill tem umas coisas assim, umas sequências emprestadas de outros animes e tudo mais. Mas, por exemplo, se eu não me engano, a Ryuko, o uniforme dela, é inspirado bastante em Mazinger Z.
E o da Satsuki, se eu não me engano mais uma vez, é baseado em Ideon. São referências a Mecha. Beleza. Superficialmente, é só uma referência. Mas quando você bate isso com a relação das personagens, e você percebe que ele pegou a personagem mais, vamos dizer assim, mais punk, mais atitude, mais contra o sistema, mais foda-se tudo, mais rebelde e tudo mais, e colocou a referência do Super Robot, que é o Mazinger Z, que é fantasia, que é absurdo, que é robô contra demônio, que é o Hércules, e o cara é a Zeus. Tem uns bagulho assim no Mazinger Z. Mazinger Z é muito doido. E a outra, que é controle, que é ordem e tudo mais, submeter os outros. E ela faz referência ao Ideon, que é Real Robot, coisa do Tomino, próximo ali do Gundam. Eu acho que ele fez um pouquinho depois do Gundam. Se eu não me engano, o Ideon é o que ele quis fazer no Gundam, mas não conseguiu na época na TV. Ele conseguiu fazer ao máximo no Ideon. Então é mais realista, mais pé no chão, mais política, mais pesado e tudo mais. Então, existe uma relação. Não é apenas uma referência visual legal porque o cara quis fazer. Ele quis fazer porque o cara gosta de Ideon e gosta de Mazinger. Mas ele não fez aleatório. Ele não colocou a referência do Ideon na Mako ou na Ryuko. Ele fez a referência do Ideon na Satsuki. Ele fez a referência do Devilman, da Sirene, na mãe da Satsuki, que também é uma imagem ao mesmo tempo angelical e demoníaca, e que traz poder e que traz sexualidade. A referência não tá lá à toa. Tá lá porque o cara quer. Mas toda forma de arte nasce do querer. Nasce do que o cara... arte não é saneamento básico. Não é necessidade de ninguém, não é necessidade básica de ninguém. Se você faz arte, é porque você quer fazer arte. Tudo que você vai fazer de arte é porque você quer falar o que você quer falar através da arte. Então tudo já é meio... não exatamente aleatório, mas tudo já nasce de um subjetivo. A questão é você direcionar. Função não é uma prisão. Função é um guia. Se você quer colocar todas as suas referências super legais, se você quer fazer... você tem uma ideia de uma cena foda, de uma luta e não sei o que lá, é bem melhor, não obrigatório. Não tô falando de obrigação, tô falando que é melhor, é recomendável, digamos assim. Que essa sequência... Tem uma ideia de uma coreografia de luta. Você vai pegar os seus bonecos e você tá ligado claramente na sua cabeça quem vai dar a rasteira, quem vai pular, onde eles vão voar e o prédio que vai quebrar. Você tem tudo isso visualizado. Mas é melhor que você faça isso com algum tipo de função dentro da história que você tá criando. Não é só dois personagens que falam, tudo bom, vamos tretar? Não, você cria um contexto em que aquela luta movimente alguma coisa. Mude relação de personagem, movimente a trama, que seja o clímax da história e resolva a história, sabe? É isso que eu digo de função. Ou seja, é colocar o que você quer só porque você quer, colocar toda a sua criatividade, toda a sua loucura de coisas que você sempre sonhou em fazer, direcionado para um ponto. Porque se você tá fazendo arte, em geral você tem algum ponto. Nem que o seu ponto seja apenas entretenimento, mas aí você guia tudo para esse ponto. E é isso que eu falo de criatividade, é isso que eu falo de função. Não é uma prisão, é um guia, é um ponto final, é uma linha para você seguir e ligar as coisas para que elas sirvam para algo dentro do que você tá fazendo. Tá, vamos lá. Vamos falar do Ecchi no Kill la Kill. Eu já falei do Ecchi no Kill la Kill, talvez eu não tenha focado tanto quanto as pessoas acham que eu tenho que focar, porque na verdade, como eu comento muito de Ecchi, do quanto eu não gosto de Ecchi, no vídeo do VideoQuest do Kill la Kill, que está linkado aqui em cima, aparentemente eu tinha que ter só falado disso e não falado de outras coisas, que é o tipo de cobrança que não se faz com mais ninguém
apenas comigo, porque senão é hipocrisia da minha parte, né? Kill la Kill é muito mais do que isso. Eu acho que eu falo naquele vídeo suficientemente o que eu acho da questão do hate no Kill la Kill. O hate no Kill la Kill, ele é exatamente o que eu acabei de falar. Talvez, eu acho que a probabilidade é muito alta, o pessoal do Trigger, o pessoal diretamente ligado ao Kill la Kill, é um pessoal que não bate muito bem nas ideias, é um pessoal meio maluco. Você vê o tipo de coisa que o Trigger costuma produzir, é muito raro que eles sejam contidos, assim. Tem algumas coisas contidas no Trigger, algo tipo Kisniver, eu diria que é contido no Trigger, talvez o mais contido. Aí depois você vai ali pro... Bom, tem o Little Witch Academia, e aí você vai ali pro Gridman, mas daí é só loucura. Tem Sex and Violence with Max Speed, tem o Kill la Kill, tem os caras não exatamente no Trigger, mas o mesmo pessoal que fez o Dead Leaves, como é que chama aquela porra lá, do Paint Stocking e tudo mais. Tem ali uma estética e uma preferência desses caras. Então essa hipersexualidade exacerbada do Kill la Kill é uma questão de gosto dos criadores também. Eu acho que é meio inegável. A questão é que os caras, eles já fizeram coisas que são apenas loucura e exercício de estilo, como é o Sex and Violence with Max Speed. Isso é basicamente um exercício de estilo. E é absurdamente exagerado. Eu gosto porque é uma puta de uma loucura. E eu acho também que tem aí a sua problemática, mas tá tudo trabalhado num absurdo, num caricato. É uma charge. É bem estilo aquele tipo de coisa que a gente tem uma bela tradição aqui no Brasil, sabe? Então eu acho que tem o seu lugar, isso aí. Mas em Kill la Kill, o que eles fizeram foi pegar todos esses gostos, todas essas coisas que eles gostam, todas as referências, a referência do encerramento do Sukebandeka, referência a Mecha, referência a anime e mangá de Yankee e também a Jojo, basicamente aquele chapeuzinho da Mako, que é o chapeuzinho do Jotaro, que é um chapeuzinho tradicionalmente de mangá de Yankee, e também a exageração da sexualidade do anime e do mangá, e usou tudo isso pra falar sobre isso. Esse é o negócio do Kill la Kill. Esse é o assunto de Kill la Kill. Então, não é absolutamente nem um pouco comparável o caso de Kill la Kill com o caso do Nanatsu no Taizai, com o caso do Fire Force, com o comecinho daquelas primeiras cenas do Mag, que eu comento várias vezes também. Não é comparável. Eu acho que simplesmente não dá pra comparar, porque é disso que a história está falando. Inclusive, pra mim, é melhor do que os animes que são animes de ecchi, que são animes apenas pra criar situações onde o moleque cai no peito da menina, sabe? Eu acho que esses são um pouquinho mais perdoáveis. Eu não gosto, não é do meu interesse, eu acho tudo muito bobo, mas é um pouco dizer que não tinha que ter ecchi nesses é a mesma coisa de dizer que tem luta demais em Dragon Ball Z. Talvez seja um pouco mais de questão de interesse. Eu realmente não me interesso e não vejo. Mas nessas histórias, vamos supor aí, Love Hina, que tem uma sequência de o Keitaro caiu no peito da Hinata. Meu Deus! Não é Hinata o nome dela, né? É Naru. Eita porra. Naru Segal, Hinata, só porque é Love Hina. É um reflexo de uma pulsão sexual japonesa mal direcionada, talvez. Então dá pra você pensar em coisas a partir de um Love Hina da vida ou outras coisas mais direcionadas pra isso lá, o Sister of New Devil, não, que são assim, metade do objetivo do negócio é a menininha ficar pelada, sabe? Meio que tá dentro da proposta. Mas Kill la Kill não só tá dentro da proposta, como está sendo discutido ativamente. O texto do Kill la Kill comenta a questão. Aqueles momentos em que
O começo da série é muito interessante sobre isso, sobre como tudo aquilo representa o crescimento da Ryuko e o quanto ela tem vergonha do próprio corpo, e a Satsuki coloca na cara dela que quanto mais você tiver vergonha do seu próprio corpo e de si mesma, você vai ter menos poder sobre si mesma, então você tem que tomar o controle de si mesma pra poder chegar aos seus objetivos, e você não pode ter vergonha em momento nenhum. Ou então mais pra frente, quando começa a comentar a questão de como roupa e moda é uma forma de controle, então a forma suprema de rebeldia é a nudez, dentro do contexto de Kill la Kill. E aí você tem um grupo chamado Nudist Beach. Então eles são um grupo que fica pelado como forma de protesto e luta contra os caras, contra os inimigos pelados. E os inimigos são literalmente roupas que usam o tecido, como é que é? A fibra da vida. Eles são roupas. Então não tem como você assistir Kill la Kill e achar que é desnecessário. Você pode achar que é exagerado. Você pode achar que é muito mais do que deveria. Aquilo tem que estar ali, talvez menos escandaloso. Lógico que tudo isso pode ser discutido. Eu sou uma pessoa que é sempre a favor das discussões. Então tudo isso pode ser discutido. Você pode discutir se você tá fazendo algum bem na discussão desse tema, colocando mesmo assim um monte de menina pelada na história. Isso eu acho absolutamente justo. Eu também não tenho uma resposta pra isso. Eu acho que, por mais que eu goste da discussão e por mais que eu ame Kill la Kill, também não acho que tá alcançando muita coisa, porque de qualquer forma tá reforçando uma série de estereótipos, ainda tá objetificando mulher, mesmo que Kill la Kill seja razoavelmente justo de colocar homem também pelado e um monte de gente pelada, muito mais do que a média, que só mulher fica pelada, mas talvez não esteja ajudando tanto assim, de qualquer forma. E eu acho essa uma discussão justa. Mas também, Kill la Kill é bem diferente da menina que tem a piada do "Ah, meu Deus, você caiu nos meus peitos", né? É outro bagulho, é completamente diferente. E aí fica a questão, que é uma questão muito recorrente, principalmente no meio do anime, porque o meio do anime, os otakus, eles estão eternamente numa briga, numa defensiva, né? Pra dizer que, cara, pode tudo. É ficção, não é ficção? Então pode tudo. Por que o cara não pode fazer o que ele quiser? A história é dele! Ah! E, cara, pode. Caralho, pode. Eu acho muito doido o quanto as pessoas acham que o crítico é um censor. Quando você faz um comentário dizendo que o meu vídeo é uma merda, você não tem o poder de deletar o meu vídeo. Quem tem o poder de deletar o meu vídeo sou eu, mas mais do que eu, o YouTube faz isso com certa frequência que eu não gosto muito. Mas você pode falar que o meu vídeo tá uma merda. Você tem essa liberdade. Inclusive, fale isso nos comentários. Comentário é engajamento, são números. Por favor, pode xingar. Fica à vontade. Dislike é engajamento, só ajuda o canal. E você não vai estar fazendo com que eu pare de fazer os meus vídeos com isso. Assim como o crítico, quando fala que é desnecessário X cena, que o anime é uma bosta, que o filme é ruim, não sei o quê, que o filme está reforçando coisas ruins. Óbvio que pode haver uma vontade de, porra, esse filme podia não existir, né? Mas o crítico não tem esse poder. E o crítico, mais uma vez, se o cara que produz arte não caiu ali por acidente, ele quer fazer arte porque ele gosta de fazer arte, o crítico também provavelmente não queria estar fazendo outra coisa. Ele gosta de arte o suficiente para querer falar sobre isso o tempo todo. O crítico não quer censura, o crítico quer mais arte. A questão é que a gente tá em tempos de mudança. E toda tentativa de mudança de status quo causa uma reação. É daí que vem o termo reacionário. Uma política reacionária é uma política em reação a uma tentativa de mudança. O reacionismo é defensivo. A questão é que não é que
uma cena desnecessária, ruim, tóxica, sei lá, ela vai fazer com que coisas aconteçam e essas coisas são ruins no mundo. Mas existe uma relação direta, existem estudos sobre isso, chama teoria da cultivação. Existem estudos sobre a relação da representação de várias coisas na mídia e a influência disso na sociedade. E existe a vontade de que a representação de várias coisas na mídia seja mais positiva para que a mudança aconteça, porque existe a vontade de que a mudança aconteça para que a sociedade se torne uma sociedade melhor. E essa sociedade precisa ser criada através de um ambiente, e a mídia, a cultura, o cinema, o desenho animado, a literatura, a música, a televisão, faz parte dessa cultura que cria esse ambiente de mudança. E aí vem uma galera que não quer que a mudança aconteça, porque uma mudança só vai prejudicar ele. Vai prejudicar essa pessoa que está confortável no status quo. Mas o crítico, ele não quer censura. Ele quer mais arte. E quer arte melhor. E a arte melhor passa por uma série de coisas. Passa também pela própria função da crítica de ajudar na educação do público. De saber apurar melhor a arte que ele tá experimentando, tá vivendo ali. O artista pode fazer o que ele quiser. O crítico também pode falar o que ele quiser. E você pode falar o que você quiser da crítica. Esse é o mundo que vivemos, oh meu Deus, que mágico! Ah! Tá tudo bem. Mas se a arte estiver falando bosta, alguém vai falar que essa arte tá falando bosta. É simples assim. Enfim, esse foi um vídeo sem pauta, um vídeo de improviso, eu espero que tenha servido de alguma coisa para vocês. Cliquem no link na descrição do vídeo para fazer o seu teste no Crunchyroll e também para colaborar no padrinho do VideoQuest, colocando R$1, gente, R$1, eu gosto muito de doação de R$1 por mês. Seja também um padrinho de R$1, eu fico muito feliz toda vez que vem. Abraço, até a próxima.